A retornar nessa casa de oração, que a gente tem tanto respeito e tanto carinho. Nós acabamos de sair do mês de maio, e o mês de maio a gente acaba falando um pouquinho sobre Maria. Já que está no comecinho do mês de junho, eu falei, vamos falar de Maria de novo. Eu nasci em berço espírita, mas eu confesso aos senhores que a gente escuta muito pouco de Maria na casa espírita. E aí, quando me passaram a oportunidade de falar desse último capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é o último capítulo, ele fala exatamente de Maria. Foi para a gente um grande desafio, mas foi, ao mesmo tempo, gostoso e surpreendente conhecer sobre essa mulher sublime. Quando a gente pega o livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel se refere à Mãe Santíssima como anjo tutelar do cristianismo. Anjo que tutela, que protege, que cuida do cristianismo. Essa imagem que a gente está vendo aqui da Mãe Santíssima, uma vez o Chico Xavier pediu para Emmanuel, falou para Emmanuel, descreve para mim como que é a Mãe Santíssima. Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, você acha que eu tenho condições de te falar como que é a Mãe Santíssima? Não tem evolução para ter esse contato todo com a Mãe Santíssima, não. E o Chico insistiu, ele queria muito conhecer as feições da Mãe Santíssima, e ele falou assim para Emmanuel, mas lá no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, lá fala que tem um hospital que tem o nome dela, que ela cuida daqueles irmãozinhos que se encontram lá no Vale do Suicida, você podia descobrir. E assim aconteceu. Emmanuel foi atender o pedido do Chico. E aí, se a gente der qualquer pesquisa na internet, que a gente der um Google, colocar Mãe Santíssima, Chico Xavier... Espera aí, o que eu fiz aqui? Eu fui para trás. Não? Eu fui errado. É para cá. Pronto. Isso aqui a gente tira na internet, está escrito assim, com vistas às homenagens do Dia das Mães de 1984, o espírito de Emmanuel ditou um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Avelã, de São Paulo. Esse trabalho artístico foi sendo realizado aos poucos, desde meados de 1983, com retoques sucessivos realizados pela grande habilidade de Vicente Avelã, em mais de 20 contatos com um médium mineiro na capital paulista. Então, o Chico Xavier teve mais de 20 vezes em São Paulo para encontrar com esse fotógrafo, que é um pintor, e para descrever a Mãe Santíssima, seguindo aquilo que Emmanuel ia passando para ele. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta terrestre. Como, por exemplo, disse-nos ele, na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, escrita mediunicamente no livro Memórias de um Suicida, recebido por Ivone A. Pereira. Então, esse repórter, Hércio Santos, isso está no Anuário Espírita de 1986, depois que ele ouviu isso do Chico Xavier, ele foi até São Paulo e confirmou com Vicente Avelã que o Chico visitou mais de 20 vezes, e ali está a fisionomia, nesse retrato que o próprio Chico está com ele nas mãos, da nossa querida Mãe Santíssima. Não dá para a gente falar da Mãe Santíssima, mesmo a gente indo falar desse capítulo do livro Boa Nova, sem antes fazer algumas considerações. Eu gostaria primeiro de falar, pelo menos aqui na Terra, e principalmente no nosso país, talvez a religião que mais reverencia a Mãe Santíssima seja o catolicismo. É muito bonito. Se não me engano, na segunda encíclica papal, já foi instituído o rosário para dentro das missas, e eles realmente reverenciam muito a Mãe Santíssima. Já os nossos irmãos evangélicos, apesar de Lutero, que foi quem fundou o protestantismo, se falar da Mãe Santíssima, no mínimo 5 frases, onde ele também demonstra o seu amor pela Mãe Santíssima, mas eles
não tem tanto esse hábito de falar da Mãe Santíssima. Agora a gente vai falar um pouquinho dentro da nossa doutrina espírita, mas antes disso a gente vai analisar o que fala o texto bíblico. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria, está no Evangelho de Lucas. Aproximando-se dela, disse-lhe: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é consigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que eu não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: um espírito te envolverá, um espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus nada será impossível. Disse Maria. Eu acho importante a gente analisar esse texto bíblico, porque esse é o primeiro momento em que Maria se entrega aos desígnios do alto. É um momento de entrega à vontade do Pai, porque ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Imaginem os senhores que há mais de 2000 anos atrás, uma mulher adúltera era apedrejada em praça pública. Maria não era casada, ela era prometida a José. E naquele momento, diante daquele anjo, ela assumiu aquele compromisso. Existe uma questão muito polêmica, mesmo dentro da doutrina espírita. Então, há pessoas que falam que Maria teve um relacionamento normal com José e que concebeu, e ela teve uma gravidez normal e veio a ter o filho. Há também, dentro da doutrina espírita, aqueles que dizem que aquela estrela cadente nada mais era do que a materialização de Jesus na Terra, porque Jesus não precisaria passar por 9 meses de restrição perispiritual. Mas nós não vamos entrar em nenhuma polêmica. Isso fica para a gente pensar e analisar. Tá bom, meus queridos? Vamos agora entrar no livro. Antes da gente chegar no Boa Nova, eu acho importante a gente ver o que nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. No momento em que Jesus se reuniu para definir que viria à Terra, ele teve uma reunião. Narra Emmanuel. Eu peço desculpas, porque geralmente eu falo mais do que leio, mas para eu não fugir, já que a gente está falando de uma questão de biografia, eu vou ler um pouquinho mais dessa vez, tá? Então Emmanuel diz: o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Então, antes de Jesus vir à Terra junto de nós, ele fez uma reunião com grandes emissários do nosso sistema, emissários divinos. E ali ele escolheu quem seriam os precursores imediatos. E continua Emmanuel. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, e aí eu coloquei em negrito, bem como a
personalidade sublimada de Maria tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, Maria é mencionada por Emmanuel nessa obra como uma mulher de personalidade sublimada. E agora a gente vai falar o que está no livro Paulo e Estevão. Há um momento em que Paulo ele se encontra com Maria, ela já bem velhinha. E aí narra o livro Paulo e Estevão a seguinte frase: com delicadeza extrema, Paulo visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa. Humildade, simples, amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Então, mais uma vez, Maria sendo mencionada como um anjo, com características maravilhosas, de uma mulher humilde, de uma mulher simples, amorosa. E o livro ainda fala que Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas caridosas a respeito da noite do nascimento do Mestre, gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher dados indispensáveis ao evangelho que ele pretendia escrever para os cristãos do futuro. E Maria colocou-se à disposição com grande alegria. Então, agora, meus queridos, nós vamos entrar nesse último capítulo do livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, onde Humberto de Campos nos mostra o momento já da crucificação de Jesus. Ele diz: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. O livro, eu não pude colocar tudo também para não ficar tão cansativo, mas o livro narra que Maria começou a pensar em Jesus. Desde o começo. Ela lembrou de que ele, ainda criança, levou 2 ladrões para a carpintaria de José. Depois ela começou a lembrar do messianato dele, de tudo que ele fez. Curou os cegos, leprosos, multiplicou pães. Ele só fazia o bem. E naqueles questionamentos dela reviver a vida do filho, ela fez a seguinte pergunta: que profundos desígnios conduziram o meu filho a isso? Às vezes a gente questiona Deus em alguns momentos na nossa existência. Mas na mesma hora uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. O seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Era uma mãe vendo seu filho ser crucificado injustamente. E aí nós vamos ver o outro momento de entrega dela a Deus. Mesmo ela estando com esse coração sangrando, ela, no santuário da sua consciência, repetia a afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Que bom se nós pudéssemos assimilar esse ensinamento. Porque diante de pequenas decepções do nosso dia a dia, a gente se revolta. A gente esquece que a gente tem um Deus que é um Pai todo-poderoso, que quer o nosso bem. E que a dor de hoje
de alguma forma nos ajuda a burilar o nosso espírito. É preciso que a gente entenda isso e coloque a nossa fé nas mãos desse mestre amado. Aí, meus queridos, eu separei uma imagem em que Maria está com João. Se nós pegarmos o texto bíblico, e mesmo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo mostra a passagem em que Jesus vira para João e diz: aí está a tua mãe. E fala para Maria: aí está o teu filho. Mostrando essa família universal. Agora, eu faço uma interpretação até um pouco mais profunda disso. Imagine qualquer um de nós morrendo antes da nossa mãe. E a gente poder confiar a um grande amigo ou a uma grande amiga para que ele cuide da mãe e para que a mãe se sinta protegida com esse amigo. Foi o que Jesus fez naquele momento. Ele confiou a João para que ele cuidasse da mãe dele, que já era viúva. Só que o que acontece? Depois que houve a crucificação, os apóstolos ficaram muito perdidos. Foi muito difícil para eles. Judas havia traído, Pedro havia negado. Então eles viveram um momento muito difícil. Maria foi morar com alguns parentes. Até que veio a ressurreição, eles se tranquilizaram, aos poucos foram se organizando para continuar na divulgação da Boa Nova, e houve um momento em que João ganhou a doação de uma casinha. E quando ele conseguiu essa casinha, ele foi atrás de Maria. Foi cumprir a promessa a Jesus de que ali ele cuidaria da mãe dele. Quando eles chegaram nessa cidadezinha, a notícia de que Maria descansava, agora entre eles, espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. É engraçado, se hoje a gente fala Mãe Santíssima, isso começou com esse leproso, que foi atendido por ela, e colocou, o nome dela virou a Casa da Santíssima. João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta para balsamizar os sofrimentos da criatura. Continua o livro Boa Nova. Diariamente, Maria acorria os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Como é recorrente as afirmações de tanto amor dessa mulher. Isso também passa, dizia ela, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para não passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Uma vez o Chico Xavier estava muito atordoado. Não foi fácil para o Chico, não, gente. Inicialmente, então, ele era o tempo todo provocado. Pessoas que queriam mostrar que aquela mediunidade não era verdadeira, que aquilo ali ele estava
enganando as pessoas. E às vezes era difícil para o Chico. Houve uma ocasião em que ele estava assim, muito triste com alguma coisa, e ele falou assim para Emmanuel: Emmanuel, você podia me ajudar? Veja com a Mãe Santíssima se ela tem algum recado para me dar. Eu estou precisando muito ouvir a Mãe Santíssima. Passaram alguns dias, Emmanuel trouxe o recado. E Emmanuel falou para ele: Chico, eu trouxe o recado. Ele, igual criança, que parecia uma criança. Ele falou: mas qual foi o recado, Emmanuel? Anote aí. Isso também passa. Aí diz que o Chico: mas é só isso que ela falou? É. Isso também passa. Coloque na sua cabeceira de cama e não esqueça desse recado. E a gente devia ter isso na vida da gente mesmo. Tudo passa, mas o reino de Deus, ele é forte para não passar. Mas o que é esse reino de Deus, Flávia? Nesse mesmo livro Boa Nova, em capítulos que precedem, fala exatamente o que é o reino de Deus. O reino de Deus é a construção divina no coração do homem. Nós estamos construindo amor dentro de nós, porque isso não passa, meus irmãos. A gente não precisa ter dúvidas disso. Dando continuidade para a gente não passar do horário, enlevada nas suas meditações, já mais velhinha, depois de sempre atender essas pessoas que vinham até ela, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Não. As dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçorosos. Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhes falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram, num ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar-se, queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculhá-lo com ternura. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. A rainha dos anjos. Eu me emociono, porque em 2 momentos delicados da minha vida, em que eu ajoelhei e pedi a essa mãe amorosa, eu fui atendida. Ninguém tem dúvidas de que Jesus viria buscá-la. Essa mulher que realmente tutela o cristianismo, que amou, que se entregou a Deus para que esse messianato de amor fosse cumprido. Quando isso aconteceu, João não estava. João estava viajando, divulgando a boa nova. Maria desmaiou. E aí começou o período de perturbação espiritual, do desligamento do corpo físico. João veio, ela foi se despedindo e narra o livro em que, depois que ela deixou o corpo físico, ela começou a visitar aqueles lugares que ela estava acostumada, as pessoas que ela atendia. E só que ela começou a sentir
que tinham algumas pessoas em sofrimento e que estavam ali, que eram cristãos, levantando a bandeira de Jesus. Ela penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Maria aproximou-se de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Eram irmãozinhos que estavam presos e que seriam comidos por leões, porque naquela época quem se declarasse cristão, quem leu livros como Há 2000 anos, Paulo e Estevão, esses romances maravilhosos, 50 anos depois, a gente sabe que esses irmãozinhos tiveram que passar por isso na defesa do cristianismo. E aí ela foi ali para ver se ela conseguia levar algum consolo para aqueles irmãos. Mas o que ela possuía para dar? Deveria suplicar a Deus para a liberdade deles? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração. Olha que lindo isso, gente. O seu filho deixou a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então ela rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, e lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu. Quem pega essas obras que eu mencionei, quem lê há 2000 anos, se surpreende quando os cristãos começam a andar no corredor que os levaria à morte, cantando. Os carcereiros ficam assim, mas eles são loucos? Eles estão indo morrer por conta de um judeu e vão cantando. Maria fez isso. Consolou levando a música. Eu acho que talvez por isso, e eu fiquei muito feliz, eu estava conversando com a Renilda aqui, a gente falando, duas músicas que esse senhorzinho que canta com essa voz tão gostosa, ele cantou músicas de Maria. Como a música nos eleva a alma, é uma bênção mesmo. Assim encerra o capítulo do livro Boa Nova, e eu sugiro que todos leiam, porque vale a pena. Mas eu não vou terminar sem antes mencionar, é uma poesia lindíssima, de Maria de Dolores, psicografia do Chico Xavier. Eu não trouxe a poesia porque ela é muito grande, mas a gente faz um resumo. No livro Momentos de Ouro, psicografado por Chico Xavier, Maria Dolores, emérita poetisa, escreve um poema de altíssimo quilate, que mostra o espírito de Judas no umbral. O título do poema é Retrato de Mãe. No referido poema, ela conta que depois de muito tempo dos quadros do Calvário, Judas estava cego e errava pelo umbral. Cansado de remorsos, pôs-se a chorar. Nisso, nobre senhora se aproxima e pede o porquê do choro. Ele então conta que era Judas e que havia traído o mestre, que havia se suicidado, mas que continuava vivo e sofrendo. A senhora lhe diz que a bondade do céu jamais condena e que ali está como sua mãe e que lhe daria uma prova, lhe daria uma nova existência. Mãe? Não tenho mãe, retruca o suicida, pois quando morreu procurou a sua mãe e ela o enxotou, mandando de volta aos infernos.
Mas a divina Senhora lhe disse docemente: quero ver tua vida novamente revestida de paz e luz. Voltarás à terra numa nova existência, onde terás o esquecimento e a oportunidade de recomeçar. Judas, mais calmo, pede à meiga senhora se ela é uma divina mulher ou um anjo de luz. E ela responde: meu filho, sou Maria, sou a mãe de Jesus. É muito amor. É muito amor. Ela foi lá, nas trevas, socorrer aquele que havia traído seu filho, com um amor imenso. E até hoje, ela está cuidando desses irmãozinhos que estão no Vale dos Suicidas. Eu não poderia deixar de falar de Maria sem mencionar um fato que eu acho muito bonitinho de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa estava em seus braços com uma senhora em estado de putrefação, contando segundos para morrer. E aí ela virou para essa senhora e falou assim: minha irmã, você me faz um favor quando você chegar do lado de lá? A senhora já não tinha forças nem para responder. Ela só olhou para a madre e ela disse: dá um beijo na Mãe Santíssima por mim. Aquela mulher morreu sorrindo. Uma vez o repórter falou para a madre: madre, mas isso que a senhora faz é uma gota d'água diante do oceano. Mas ela falou: meu filho, sem essa gota o oceano seria menor. Tive fome e me desses de comer. Tive sede e me desses de beber. Estive nu e me vestirdes. A cada um que o fazei, é a mim que o fazeis. Nos disse Jesus. Madre Teresa amava Jesus através do próximo. Ela dizia que cada irmão que ela acolhia em sofrimento era como se ela estivesse em seus braços com Jesus. Está acabando, viu? No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma frase em que João, o evangelista, fala, uma frase de Maria, que diz o seguinte: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria nos pede para que a gente faça tudo aquilo que Jesus nos pediu. O que Jesus nos pediu, meus irmãos? Como diz o nosso querido Chico, ele não pediu que a gente escalasse o Everest ou fizesse grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. E quando a gente ama as pessoas com quem a gente convive, quando a gente faz isso, agradando a Jesus, a gente consegue imaginar como se sente a mãe dele. Porque eu ainda, na minha inferioridade, se eu vejo alguém agradar minha filha, meu coração se enche de amor, de gratidão. Que a gente consiga amar esse mestre, que a gente consiga, com esses exemplos nobres da Mãe Santíssima, que a gente consiga entender que tudo passa. Só o reino de Deus é bastante forte para permanecer. Eu vou encerrar com essa frase dita por ela nesse livro Boa Nova. Tudo passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Que Jesus ampare a todos. Nós é que agradecemos a nossa irmã Flávia pelas colocações que nos estimularam e sentimos o amor da mãe em nós.
por nós, para nós. Então foi um momento inesquecível, esse agora, porque nós nos comovemos diante da Mãe do relato sobre a vida da Mãe Santíssima. E isso faz com que nós sigamos Jesus, que é o Filho, e que ela possa nos abençoar para que nós tenhamos essa vontade sempre multiplicada e com muita energia, com muita profundidade, intensidade para seguir Jesus. Eu tenho certeza que todos nós agora estamos com os nossos corações jubilosos por saber que Maria nos ama profundamente, a todos nós indistintamente. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, Flávia. E agradecemos também o nosso irmão que estava cantando. Ela até perguntou: você conversou com ele, pediu para ele cantar sobre o tema, Maria? Falei, não, foi intuição dele mesmo, cantando 2 músicas maravilhosas sobre Maria de Nazaré. E nós o agradecemos por isso, afinal de contas, ele preparou o ambiente para se falar de Maria. Então, tudo é espiritualidade, hein? Na espiritualidade não tem nada que é feito sem planejamento. Tudo é planejado. Então vamos agora, meus irmãos, agradecidos, né, com os nossos corações, aquela vontade imensa de construir esse reino de Deus em nós com muito mais pressa e vontade e amor no coração, que só o amor que constrói. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite. E vamos então sentar confortavelmente, colocar os nossos pés rentes ao chão, buscando assim um momento de mais tranquilidade.